Olá, galera, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas hoje a gente vai fazer uma recapitulação de tudo aquilo que a gente estudou sobre quem é Deus. Mas antes de darmos início, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, mais uma vez, Pai, reunidos em Teu nome, para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Ministra nossos corações, Pai, através do Teu Espírito Santo que nos ajuda, Pai, a andar com o Senhor, a entender mais o Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler dois versículos. Um foi que a gente estudou em algumas lições, e o outro foi um que eu achei muito legal, que tá, o primeiro tá lá em Isaías 40, capítulo 40, versículo 26, que diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Então, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quando a gente olha. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, fala assim: de fato, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensam que os buscam. Então, a gente tem que ter fé, a gente tem que crer que Deus existe. Então, eu vou recapitular tudo que a gente estudou. Na lição 1 e 2, foi falado quem é Deus? A existência de Deus. Então, nós falamos da criação das coisas, que nada foi feito sozinho. Lembra que a gente falou do relógio, a gente falou do carro. Ah, ele foi feito sozinho, se formou sozinho do nada? Não. É tudo Deus que criou. O relógio é uma pessoa que vai lá e faz relógio, mas é através de Deus. Então, a Bíblia, cadê aqui? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. A Bíblia nos conta a respeito de Deus e a sua criação. E aí nós também falamos da natureza, que Deus que fez a natureza, que Deus que fez tudo que é na natureza foi Deus que fez, que a natureza é poderosa, que a natureza é bela. A gente falou tudo isso. Deus criou a gente e a Bíblia é uma carta que foi escrita por Deus. E a gente falou também que Deus ele não tem corpo, ele é invisível, que Deus é espírito. E também falamos que foi Jesus, o filho dele, é o filho dele, através de Jesus, que nos leva até Deus. Então, foi isso que a gente estudou na existência de Deus. Na lição 3 e 4, a gente estudou há mais de um Deus, lembra? A unidade e a trindade de Deus. Então, a gente falou o que é um Deus. Deus é aquilo que as pessoas se curvam e adoram. Aí eu falei para vocês de exemplo que as pessoas adoram estrelas, adoram ídolos de madeira, de pedra, e que nada disso é verdadeiro, que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Então, a gente falou da matemática de Deus, lembra? Um mais um é igual a um, lembra? A gente falou, nossa, que matemática, né? Na matemática que a gente estuda na escola, um mais um é igual a 3. Mas a matemática de Deus, mais um é igual a 1. Por quê? Vocês lembram? Porque há três pessoas em um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai é o que nos ama. Por que ele nos ama? Porque ele entregou o seu filho Jesus para morrer por nós, para nos livrar dos nossos pecados. E ele quer que a gente vá até ele. E Deus Filho, que é o caminho que leva até Deus, que foi ele que morreu na cruz por nós. E Deus Espírito Santo, que é o que trabalha por nós. Jesus, ele quer o quê? Que nós confiemos nele como Salvador. Então, Jesus, ele só quer que a gente confie nele como Salvador. Que aquilo que ele fez na cruz, que a gente possa crer. A gente tem que crer nisso. E o Espírito Santo, a gente falou também, ele vive dentro dos crentes. Lembra que a gente deu exemplo ainda? Onde eu moro? Onde você mora? A gente tem um endereço, né? A gente tem uma casa onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente vem, dorme, a gente almoça, a gente janta, a gente vive aqui. E o Espírito Santo também tem um endereço, onde é nos nossos corações. Mas é no coração de todo mundo que ele vive? Não. O Espírito Santo só habita naquele que crê no sacrifício de Jesus na cruz. Então, ele só habita nessas pessoas.
E o Espírito Santo, ele quer que a gente seja o quê? Que a gente seja santo. Mas ele fala, eu quero que você seja santo e pronto. Não, ele nos ajuda nessa santidade. É ele que nos ajuda a caminhar segundo a vontade de Deus. É ele que nos mostra o caminho. É ele que nos mostra tudo isso. Então, é o Espírito Santo. Aí, na lição 5 e 6, a gente estudou como é Deus, a natureza de Deus. E lá a gente falou que Deus é maior que nós, que Deus ele também é diferente de nós, Deus é eterno, que ninguém o criou, ele não tem começo, ele sempre existiu. Lembra que a gente falou do círculo? Que um círculo não tem começo nem fim? A gente comparou isso a Deus, que Deus não tem começo e não tem fim. Quando a gente lembrar de um círculo, a gente lembra de Deus, que Deus não tem começo e não tem fim. Que Deus ele é espírito, e Deus ele está em todo lugar, principalmente no céu, mas ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Então lembra que a gente falou? Nos Estados Unidos, na Itália, na China, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, Deus está em todo lugar. Eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa, Deus está aqui comigo, Deus está aí com você, Deus está com o pastor, Deus está com os irmãos, Deus está em todo lugar. Então é isso que a gente falou. E Deus, ele mostrou a si mesmo através de Jesus Cristo. Lembra que Jesus falava, quem me vê, vê meu Pai. Então, quem viu Jesus naquela época que ele esteve aqui, naqueles 33 anos que ele passou aqui na Terra, viu o próprio Deus. Então, Jesus é a imagem de Deus. E a gente pode conhecer a Deus olhando para Jesus Cristo. Então, lembra que eu falei do espelho? Quando a gente se olha, eu vejo a minha imagem. Quando Jesus é a imagem de Deus. Então, eu dei um exemplo disso, do espelho. E Deus, ele quer ter comunhão conosco. Deus quer comunhão com a gente. E ele quer falar conosco. E ele quer que a gente o adore. Então, a gente tem que adorar Deus todo dia através do quê? Da oração, da leitura da palavra, da adoração através da música. Então, Deus quer que a gente adore ele a todo tempo. Nas lições 7 e 8, falou o que Deus faz. A obra de Deus na criação e na providência. Então, a gente falou do tempo, lembra? Eu perguntei para vocês, como que é o seu tempo? O que você faz no dia? Você estuda, o professor te dá lição, você tem que fazer o inglês, você tem que fazer, às vezes, um esporte, várias coisas, né? Então, o seu tempo é corrido, não é? Então, como que a gente usa o nosso tempo? Então, aí a gente falou também da criação, que Deus criou o mundo em 6 dias, que Deus nos criou também em um desses dias. E Deus cuida da sua criação. Ele não apenas nos criou e falou, vou criar vocês e vou deixar aí. Não, ele cuida da gente, porque ele nos ama. Então, ele cuida ali da gente todos os dias. E Deus controla tudo e todos. E tudo que acontece está no controle de Deus. Até deu exemplo assim, às vezes acontece coisa boa, Deus está no controle. E quando acontece coisa ruim, Deus também está no controle das coisas. A gente tem que confiar nele, porque ele controla tudo. E se aconteceu alguma coisa ruim, tem um porquê, um para quê. Para que isso está acontecendo? Porque Deus quer nos mostrar alguma coisa. Então, tudo está no controle dele. Deus controla até o futuro. Lembra que eu dei o exemplo para vocês de 2 navios? Um tinha âncora e outro não. Aí, quando veio o vento, começou a balançar, o que estava ancorado, ficou ali preso e quem estava dentro, os tripulantes, eles confiaram. Por quê? Porque eles estavam presos ali com a âncora. Mas aquele outro navio que não tinha âncora por algum motivo, ele balançava com o vento e as pessoas ficaram com medo. Então, assim é o nosso Deus. A gente não tem que ter medo das coisas. A gente tem que confiar em Deus porque a gente está firmado na rocha. E a rocha é Cristo. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas não acontece nada porque Deus está conosco. E devemos ser gratos a Deus. Então, ele tem alegria quando a gente ora e agradece a ele por tudo. Mesmo que nesse dia não tenha acontecido nada diferente, fala, obrigado, Senhor, pelo simples fato de eu abrir meus olhos, de eu estar vivo, de o Senhor estar comigo, porque minha confiança é em Ti. Então, agora continuando, a lição 9 e 10, continuando do que Deus faz, só que é a obra de Deus na redenção. Deus tem um plano, lembra que a gente falou? E qual é o plano de Deus? O plano de Deus é fazer com que milhares de pessoas se cheguem até Ele. Então é isso que Ele quer que todos venham até Ele. Ele não quer perder ninguém. Só que Deus, ele dá um livre-arbítrio para nós escolhermos se queremos ou não a Deus. Então lembra que a gente falou de 2 problemas? Tem pessoas que não conhecem a Deus, mas
têm vontade, querem conhecer quando alguém fala. E tem pessoas que a gente fala, ministra, fala e as pessoas não querem. Elas tampam o ouvido e não querem saber de nada. Então tem esses dois tipos de pessoas, que querem e as que não querem. E ele quer que nós sejamos salvos. E Jesus é que nos dá o perdão. Jesus que nos ajudou a ter o perdão dos pecados através do sacrifício dele na cruz. E o Espírito Santo, lembra que eu também falei do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é comparado ao sol? Que o Espírito Santo, assim como o sol quando aparece, ele mostra quando a claridade entra na nossa casa, mostra a sujeira que tem, o Espírito Santo também. Quando a gente tá com os olhos tampados, enxerga, nos faz enxergar antes da luz, aí que acontece, a gente começa a enxergar o pecado. A gente contou a história do Fernando, quando ele foi ministrado, ele começou a ficar meio assim, porque ele viu que as coisas que ele fazia de errado. E o Espírito Santo também, as plantas, quando o sol ilumina as plantas, que ela vai crescendo na direção dele por causa da luz. Então, é o Espírito Santo que nos leva até Cristo. Ele que é essa luz que nos leva até Cristo. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a enxergar o pecado e ele nos leva até Cristo. Foi isso que a gente estudou. E ele trabalha nos corações de todo mundo até hoje. O Espírito Santo está aí trabalhando até agora. Ele tem um trabalho grande. Então, ele está trabalhando para alcançar pessoas e mudar o coração das pessoas. Lembra que eu falei que o gelo, tem países que tem gelo, que é tudo, quando essa época de gelo, neve, aí quando o sol vem, derrete, o Espírito Santo é como o momento que vem o sol no lugar que tem muita neve, que tem muito gelo, ele derrete os corações. Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa tem um coração duro, ela nunca vai aceitar Jesus, ela nunca vai, mas o Espírito Santo, ele tem um poder para fazer isso, ele derrete o coração das pessoas, mas basta a pessoa aceitar. O Espírito Santo, ele nos mostra o nosso erro, é ele que nos mostra quando a gente está fazendo algo de errado. Eu até comento com vocês assim, olha, quando você vai colar na prova, aí você fala, ai, vou colar, eu não estudei. Aí você fala, alguma coisa na sua cabeça, fala, não pode, isso é errado. Aí você fica incomodada que não te incomoda, e às vezes aí você fala, não vou colar, mas você fica mal só de ter pensado em colar. É o Espírito Santo. Quando você responde para sua mãe ou para o seu pai, que às vezes o pai fala alguma coisa, a mãe fala, mãe, pai. Aí você faz o quê? Você fica incomodado. Poxa, por que eu fui responder para minha mãe e para meu pai? É o Espírito Santo te incomodando. Quando você briga com seu irmão, com a sua irmã, tudo que a gente faz de errado e a gente fica incomodado, é o Espírito Santo nos mostrando o erro. Lembra que eu falei que ele nos ajuda? E nos ajudando. Fala, não, tá errado, é por aqui. Não, tá errado, é por ali. Então, é o Espírito Santo que está nos ajudando. Ele derrete os corações, assim como eu falei, dos corações endurecidos, é ele que derrete. Então, é o Espírito Santo que faz isso. E ele nos leva até Jesus. É o Espírito Santo que faz isso. Sem o Espírito Santo, a gente não conseguiria. E sem o Espírito Santo, a gente não consegue viver nesse mundo. Sem pecar, sem fazer um monte de coisa errada. Sem não fazer coisa errada. É o Espírito Santo que nos ajuda. Se não fosse ele, a gente não seria nada. E o Espírito Santo nos dá uma nova natureza, porque quando a gente não conhece Jesus, a gente tem uma natureza velha, uma natureza pecadora, às vezes uma natureza de pessoas que usavam droga, pessoa que roubava, pessoa que era mentirosa, pessoa que enganava os outros. E quando a gente aceita Jesus, ele nos dá uma nova natureza, a natureza de Cristo, a natureza de Deus, a natureza linda e perfeita. Nós começamos a querer ficar cada dia mais igual a Cristo. E é o Espírito Santo que nos ajuda a isso. Então, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar na gente, a gente nós não nos tornamos santos. Não adianta falar, porque eu errei, pronto, não sou cristão, nossa, não é assim. Nós não nos tornamos santos, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a cada dia a estar mais parecido com Cristo. É Ele que nos ajuda. Mas nós temos que deixar e dar oportunidade para Ele fazer isso em nossas vidas, amém? Então, nós aprendemos com todas essas lições que Deus ele é santo, que Deus é amor, que Deus entregou o seu filho Jesus para morrer por nós, foi a maior demonstração de amor que Deus fez. Então, se você tem dúvida, Deus me ama? Ama. Ele entregou o filho dele para morrer na cruz por você, por mim, por toda a humanidade. Até por aqueles que não conhecem, não querem, foi por eles também. E o Espírito Santo habita naquele que aceita Jesus. Nós, eu e você. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido muito durante essas lições de
quem é Deus e que você possa ter chegado cada vez mais perto de Deus, conhecendo Deus na essência, sabendo quem é esse Deus maravilhoso que a gente ama e a gente adora. E como diz lá em Hebreus, para encerrar, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que busca. Você crê? Eu creio. Se você ainda não aceitou Jesus, esse é o momento. Aceite e viva essa plenitude com esse Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Pai, por esses momentos abençoados que estudamos sobre quem é Deus, Pai. Foi tão maravilhoso, tão perfeito, Pai, estar mais perto do Senhor, conhecer o Senhor, saber quem o Senhor é, o que o Senhor faz, a sua obra. Obrigada, Deus, por nos revelar isso. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando. Que o Senhor continue, através do Teu Espírito Santo, nos ajudando a andar nos seus caminhos, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e até domingo que vem. Deus abençoe.